Se você acha que revisão sistemática é a mesma coisa de revisão integrativa, então fica aqui, você está no lugar certo. Vamos estudar mais um pouco. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro aqui da nossa plataforma do Ciência Descomplicada. Hoje eu estou aqui com vocês para discutir um aspecto relativamente simples, mas que gera muita dúvida na comunidade científica. Ou seja, será que existe uma diferença entre revisão sistemática e revisão integrativa? O que é uma revisão sistemática? O que é uma meta-análise? São aspectos muito difíceis, né, de realizar, são muito difíceis de fazer, de aprender. E aí você vai ver nessa aula que não, né? São aspectos aí bastante simples. Então eu vou explicar alguns conceitos iniciais para que vocês consigam ter um maior aporte nessa questão. Eu sou o professor Danilo e sejam todos bem-vindos a mais esse nosso encontro. Pois bem, algumas questões são bastante interessantes quando se trata de revisão de literatura, de uma maneira geral. Se nós considerarmos quais tipos de revisão existem, né, existem basicamente 3 tipos de revisão de literatura, né, as mais faladas, que é a revisão narrativa, que é basicamente aquela que você senta lá, né, de frente ao computador e pesquisa algo, sem critérios, e aí o que você for encontrando, você vai usando, escrevendo, etc. Então isso basicamente é uma revisão narrativa. Uma revisão integrativa já é aquela que normalmente as pessoas fazem, que tem alguns critérios, em que você vai para alguns portais, vai para algumas bases de dados, entre elas Cielo, PubMed, né, Medline, Lilacs, entre outras, né, que podem, entre portais e bases de dados que você pode pesquisar. E aí você tem alguns critérios a obedecer durante todo esse processo. Então, sempre o pessoal gosta de colocar assim, eu vou selecionar estudos dos últimos 5 anos, que sejam português, inglês e espanhol, né? Aquele velho método clássico, né, que as pessoas costumam colocar quando se trata de revisão de literatura. Só que a própria revisão integrativa ela vai mais um pouco além disso, né? Então, é claro que nós falando assim nas principais revisões que nós podemos fazer, seria a revisão integrativa e a revisão sistemática. Danilo, então as duas são revisões de literatura. A revisão integrativa e a revisão sistemática, elas vão ser diferentes em quais aspectos? E aí eu vou citar um aspecto para vocês que é o principal, assim, né, e que vai dar diferença às outras diferenças, né? Basicamente, a revisão sistemática ela segue um protocolo de pesquisa. Tá? Esse protocolo de pesquisa normalmente usado, né? Existem 2 que normalmente são usados. Existem outros protocolos que às vezes o pessoal também adota, mas entre os mais comuns existe o protocolo PRISMA, né? Um dos protocolos mais usados principalmente para quem está, né, iniciando, né, uma revisão sistemática, e o mais completo, né, e consequentemente um pouco mais complexo, que é o protocolo da colaboração Cochrane, tá? Da Cochrane. Então, basicamente, Danilo, não estou entendendo nada. O que é um protocolo? Tá? Um protocolo de revisão basicamente é um checklist. Eu vou deixar um material aqui para vocês, tá? Vocês podem checar aí no link. Um material que está bem completo. Aí tem manual de como fazer revisão sistemática e meta-análise. Aí tem o protocolo de pesquisa, né, o PRISMA e do Cochrane, tá? E para vocês baixarem, tá, gratuitamente. Então, assim, Danilo, o que é esse protocolo de pesquisa, né? Qualquer protocolo, né, que você for consultar, ele basicamente é um checklist que vai falar para você o que é que você deve escrever em cada um dos itens da revisão, começando desde o título. Então, por exemplo, já no protocolo de revisão sistemática, no título ele já deixa assim, que no título você tem que deixar claro, por exemplo, o que é uma revisão sistemática com meta-análise, né, por exemplo. O que é que você deve escrever na introdução, como é que você deve nortear o método, que é o principal divisor de águas, assim, entre uma revisão integrativa e uma revisão sistemática.
O que é que vai diferenciar as duas? Basicamente esse protocolo, que esse protocolo ele vai me dizer quais os itens, né, que são necessários conter, né, nessa revisão. Introdução, objetivo, principalmente a questão do método, como eu devo descrever meus resultados, discussão e a conclusão. Então, ele é um protocolo, no caso do protocolo Prisma, por exemplo, ele é um checklist, tá? Basicamente de 27 itens. E aí, quando você elabora a sua revisão pautada aí nesses 27 itens, obedecendo esses itens, então, basicamente, a sua revisão ela é inclusa dentro do que é chamado de revisão sistemática. A revisão sistemática ela ainda tem a possibilidade de ser submetida em alguns sistemas, né? Quando se trata basicamente de projeto, como o Próspero, depois nós podemos falar um pouco mais disso. Mas é basicamente uma revisão de literatura que ela gera muito mais evidência, tá? Como assim, Danilo? No caso da revisão integrativa, um exemplo, suponhamos que eu vou analisar se uma determinada pomada ela é eficaz para a cura, né, a cicatrização de uma ferida. Então, suponhamos que eu vou analisar isso. Se eu fizesse uma revisão integrativa, pode ser que eu encontre, sei lá, 8 estudos sobre isso. Então, encontrei 8 estudos, fiz uma discussão legal ali. É uma revisão integrativa. Já na revisão sistemática, e principalmente quando é falar de revisão sistemática com meta-análise, eu vou já falar o que é essa meta-análise, mas a revisão sistemática ela tem um pressuposto de reunir o maior número de estudos possíveis. Então, assim, suponhamos que publicados hoje existem, sei lá, 30 artigos que falem sobre pomadas e cicatrização de feridas em pessoas com diabetes. Em uma revisão integrativa, eu poderia selecionar somente 8, 10, né, que eu achasse ali relevante e que já daria para fazer uma discussão bacana. No caso da revisão sistemática, eu teria uma certa obrigatoriedade de selecionar esses 30 estudos que foram publicados, né, com aquele tema. É claro que vários aspectos, né, vão influenciar se você vai ou não selecionar esses estudos, como, por exemplo, os seus critérios de inclusão, os seus critérios de exclusão desses estudos, a análise de viés, que eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, ela é uma revisão que ela gera muito mais evidência, porque ela pressupõe que a literatura, como as duas se tratam de uma revisão de literatura, mas na revisão sistemática pressupõe que você abarcou uma quantidade muito boa, tá, de literatura, e que você tem como tomar um processo de decisão, né, em qualquer área, né? Muito se fala em revisão sistemática e meta-análise na área da saúde, mas outras áreas elas podem fazer, tá? Isso eu falo muito no meu curso, que inclusive está o link aqui abaixo, o meu curso de revisão sistemática e meta-análise, que antes as pessoas tinham, né, esse pensamento, revisão sistemática, meta-análise, só a área da saúde, mas outras áreas elas podem aplicar, porque basicamente se trata de um processo de tomada de decisão. E essa tomada de decisão, é claro que ela depende da análise dos estudos, da estatística que você fez para chegar nesse determinado conhecimento. Então, assim, o principal divisor de águas entre uma revisão integrativa e sistemática é o uso de um protocolo de pesquisa. No caso da revisão sistemática, ela tem um protocolo de pesquisa, enquanto a revisão integrativa não. Então, se você nunca fez uma revisão sistemática, né, existem aqueles 2 protocolos que eu falei do Prisma e da colaboração Cochrane, mas aí a mais indicada para quem está iniciando, assim, eu indico o Prisma, tá? Que ele é um protocolo, entre aspas, assim, um pouco mais simples, e aí depois que você se ambientar, você pode partir para uma revisão um pouco mais complexa, no caso da Cochrane. Tranquilo? Então, assim, o principal divisor de águas é esse, porque é a partir do protocolo que todo o método da pesquisa, né, ele é mudado. Por exemplo, dentro do protocolo de pesquisa da revisão sistemática, ele cobra de você que você coloque, por exemplo, como você elaborou a sua pergunta de pesquisa de uma maneira bem delineada, como, por exemplo, pelo acrônimo PICO. Ele cobra de você que você diga, por exemplo, como foi realizada as buscas de uma maneira mais detalhada possível, para que haja a possibilidade de outras pessoas, caso elas desejem, de reproduzir a sua pesquisa. Então, se você faz uma revisão de literatura e eu
pego esse seu artigo e eu vou ler, quando eu ler o seu método, quando eu ler o seu estudo, eu tenho que ter a capacidade, caso eu queira, de seguir os mesmos passos que você. E, consequentemente, chegar nos mesmos resultados que você, ou não, né? Dependendo aí da minha avaliação. E aí, entre outras coisas, né? A própria avaliação de viés, a própria meta-análise, o pareamento de buscas, né? Que isso não é um item, por exemplo, solicitado dentro da revisão integrativa. Danilo, o que é o pareamento de buscas? Normalmente, uma revisão sistemática, né, para sua elaboração, há necessidade de mais que uma pessoa trabalhe. Como assim? Por exemplo, eu vou fazer uma revisão sistemática, então vai sentar eu e outra pessoa, pode ser um colega seu, pode ser o seu orientador, né? E aí essas duas pessoas elas vão realizar aquela busca, né, no sistema de dados. E a partir dessa busca, eu tenho como determinar se nós vamos encontrar os mesmos resultados. Porque se nós encontrarmos os mesmos resultados, isso quer dizer que a pesquisa está bem delineada, que os passos elas estão bem delineados. E não só da pesquisa, mas também da inclusão ou exclusão de alguns artigos e de alguns documentos, já que se trata de uma revisão de literatura. Então, por exemplo, quando isso acontece, nessa questão do pareamento de buscas, um aspecto importante que pode ser e que pode inclusive fazer parte dos seus critérios de exclusão, né, e consequentemente da seleção dos estudos é a avaliação de viés. Danilo, o que é esse viés? Esse viés, o que é um viés? O viés basicamente é um erro, né, que pode acontecer no seu artigo científico. Danilo, mas como é que eu vou avaliar esse viés em uma revisão de literatura? O viés, pessoal, ele é basicamente assim, ó. Porque imagine comigo, você está fazendo uma revisão literatura. Nessa revisão, você vai incluir, sei lá, 5, 10, 15 estudos. Você não quer incluir estudos que tenham algum erro, ou que estejam errados, ou que tenham alguma falha. Porque, e se você incluir, você tem que justificar isso. Porque se você inclui um estudo que, consequentemente, tem um erro, tem uma falha, o seu resultado da sua pesquisa, ele também vai ter um viés. Como assim, Danilo? Imagine uma coisa bem simples. Imagine, sei lá, que você seleciona 5 artigos para analisar a eficácia lá, né, se uma vacina ela está sendo eficaz, né, contra a prevenção, aí, na prevenção, né, para o Covid-19. Então imagine que você está analisando isso. E você seleciona 5 artigos. Imagine que desses 5 artigos, 2 têm viés, né? Danilo, o que é avaliado nesse viés? É avaliado, por exemplo, se o método foi bem escrito, se aconteceu um cegamento dos participantes da pesquisa de uma maneira geral, como aconteceu a alocação desses participantes, o processo de randomização, se foi um ensaio clínico. Então, tem vários instrumentos, né, que são usados para avaliar o viés. Alguns são gerais, alguns são específicos para alguns tipos de estudos, né? Estudos de coorte, caso-controle, estudos transversais, né? E outros tipos. Então, alguns são gerais e outros são específicos. Então, por exemplo, nesse caso, se você tivesse 2 estudos que estivessem errados, quando você fizesse a sua revisão para ver se a vacina era eficaz ou não, no final você poderia tomar uma decisão errada e dizer que a vacina era eficaz, que a vacina não era eficaz, sendo que tinha 2 estudos que tinham vieses muito grandes, ou seja, erro muito grande. E aí, dentro de uma revisão sistemática, você pode criar alguns critérios, né, a partir desse processo avaliativo, para verificar se aquele estudo tem ou não viés, e a partir disso você determinar se ele vai ser ou não incluso dentro da sua revisão. Então isso é uma avaliação de viés. A avaliação de viés ela tem várias ferramentas, vários instrumentos. A gente pode citar aqui o Lonen, o Dawson Black, a própria ferramenta do Rob, né, da colaboração Cochrane, né, do Rob 2.0. Nós podemos incluir aqui o próprio software, né, o HeavyMan, que ele faz, né, uma avaliação de viés juntamente com a meta-análise, que eu vou já falar daqui a pouco. Porque olha só, você está elaborando um estudo, nesse exemplo que eu citei anteriormente, para verificar, por exemplo, se aquela vacina ela é eficaz ou não na prevenção lá do Covid-19. Então você vai tomar um processo de decisão. E esse processo de decisão ele não pode ser ao léu. Você não pode selecionar qualquer coisa e simplesmente tomar um processo ali de decisão que vão ser
tomado como conhecimento por outras pessoas. Então, por isso que a revisão sistemática ela é muito mais detalhada, ela passa por muito mais etapas até chegar à sua formação final, porque se isso não acontece, você gera um conhecimento, uma evidência que não é válida. E, por exemplo, a avaliação de viés ela entra nessa questão. Então, quando você avalia um viés de um estudo, se ele tem todas as informações, se ele não tem, se o autor daquele estudo ele descreveu tudo, porque como é a avaliação de viés? Imagine que eu tenho um instrumento aqui nessa mão que eu estou avaliando o viés. E aí eu pego o meu primeiro artigo. E aí, basicamente, aquele instrumento ele vai me dizer assim, por exemplo, no método, né, ele descreveu como ele selecionou a amostra, aí se sim, pronto, ele ganhou o ponto. Se não, esse já é um ponto, se ele não descreveu como ele selecionou a amostra dele, esse já é um ponto que pode incluir o artigo dentro de um viés importante, porque se ele não descreveu quem analisou, como ele selecionou essas pessoas, isso pode gerar um resultado errôneo no estudo dele. E se você inclui esse estudo dentro da sua revisão, consequentemente, o seu estudo, a sua revisão de literatura, ela consequentemente vai estar errada. Então você faz todo esse aporte, segue essas etapas para chegar a um determinado conhecimento que ele pode, né, gerar uma evidência científica para ser aplicado por outras pessoas. Então você não pode gerar esse conhecimento de qualquer jeito, né? E aí para isso é realizado um cálculo estatístico, né, dentro da revisão sistemática, e esse cálculo estatístico é justamente a meta-análise, né? Basicamente não é difícil, tá, pessoal? Já vou adiantando para vocês. Eu já, até no meu último curso, em outros cursos, vocês podem verificar aí no meu canal, tem alguns vídeos ensinando, né, de uma maneira bem breve a fazer a meta-análise. Então, assim, existem alguns softwares, né, que você pode usar para fazer meta-análise. O software da RevMan, que é da colaboração Cochrane, né, que ele faz meta-análise de estudos clínicos, basicamente, que é um software muito bom, mas aí tem essa limitação por só realizar meta-análise de estudos clínicos. Mas existem outros softwares, né, o R, o Stata, que eles são capazes de realizar outras meta-análises, e aí nós podemos conversar disso posteriormente. Mas a meta-análise basicamente é um cálculo estatístico, porque olha só, uma coisa, imagine esse exemplo anterior, uma coisa é você selecionar 5 estudos e você ler eles, fazer um resumo, escrever lá uma discussão e dizer, sim, realmente a vacina ela é eficaz. Outro aspecto completamente diferente é você fazer um cálculo estatístico e aí no final você mostrar por números, provar por A mais B e dizer não, a vacina realmente é eficaz ou realmente ela não é eficaz. E aí esse cálculo estatístico que é amplamente realizado nos mais diversos estudos, só que dentro de uma revisão de literatura nós chamamos ela de meta-análise, né? Esse cálculo nós chamamos de meta-análise. E aí, a partir dessa meta-análise, né, que é gerado um gráfico bastante interessante, que é o famoso Forest Plot, tá? É justamente dentro desse gráfico que muitas pessoas sabem interpretar, outras não. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal também, quem tiver interessado, para a interpretação de Forest Plot. É um videozinho antigo, mas ele é bastante didático para vocês aprenderem essa questão de interpretação. Então, assim, ele é basicamente um cálculo estatístico. E a partir desse cálculo estatístico, ele vai me demonstrar se aquela determinada vertente, né, que eu estou analisando, ela é verdadeira ou é falsa. Então, não tem como você ficar em cima do muro, porque os números vão lhe mostrar, né, a estatística vai lhe demonstrar se aquilo que você está analisando ela tem fundamento ou não. E isso vai ser fundamentado justamente nos artigos que você selecionou durante todas aquelas etapas, né, que a revisão sistemática ela tem, que o protocolo, né, insere aí para você fazer e para você seguir, para que você consiga gerar um nível de evidência bastante bacana. Então, voltando à nossa pergunta inicial, existe uma diferença entre revisão integrativa e sistemática? Existe uma diferença abismática. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre revisão integrativa e sistemática. Danilo, qual é a mais publicável? É a revisão sistemática. Especialmente a revisão sistemática com meta-análise, porque ela gera um nível de evidência muito maior. E nos tempos que nós vivemos hoje, nós precisamos de estudos, de artigos que gerem evidência, e não que simplesmente escrevam lá qualquer coisa.
Danilo, a revisão integrativa ela ainda é publicável? É publicável, tá? Perfeitamente, desde que ela seja bem conduzida e desde que não haja uma banalização, né, no seu estudo. Então, desde que você elabore a revisão com todas aquelas etapas, seguindo todas as recomendações, né, existem as 6 etapas clássicas da revisão integrativa, que é basicamente você definir uma pergunta de pesquisa, você buscar os estudos, você fazer uma síntese, né, daqueles dados e apresentar a sua revisão. Então, existem algumas etapas básicas, né, e que são bastante triviais, mas que alguns autores ainda hoje colocam muito nessa questão dessas etapas da revisão integrativa. Então, ela ainda é uma revisão válida, ela ainda é publicável, só que a nível de tornar mais publicável e com nível de evidência maior, indiscutivelmente, a revisão sistemática ela é uma proposta bem mais interessante. Então, assim, existe uma diferença clara, né, entre revisão integrativa e sistemática. A sistemática ela segue um protocolo de pesquisa, você tem a possibilidade de incluir um cálculo estatístico por meio do qual você consegue provar aquela ideia que você está defendendo, e ela segue esse protocolo que vem justamente a nortear todos os itens, todas as etapas que você precisa percorrer até chegar no seu resultado final, que é o seu artigo científico publicado, tá aí gerando evidência e gerando conhecimento para quem lê esse artigo lá na revista, no periódico. Tudo bem? Então, assim, essa conversa foi uma conversa inicial, bastante simples, e aí se vocês tiverem, né, a curiosidade de estar aprendendo mais sobre revisão integrativa e sistemática, existem outros vídeos aqui no nosso próprio canal que ensinam, né, gratuitamente. Aí eu falo muito sobre revisão sistemática, eu falo muito sobre meta-análise, ensino como você interpretar e fazer, né, fazer o gráfico, fazer o cálculo, interpretar o gráfico. Então nós temos vídeos aí discutindo isso, e nós também temos o curso, tá, que aí está na promoção aí do Black Friday, né, 50% de desconto. Então não percam, quem tiver interesse na temática, tem um vasto material aí para usar. Tudo bem, pessoal? Então espero ter ajudado, espero ter esclarecido um pouco dessa diferença de revisão integrativa e sistemática. Muito obrigado pela participação de todos, tenham todos uma boa noite, forte abraço e até mais.